Fala pessoal, estamos em mais um podcast e hoje nós vamos falar de segurança eletrônica, mais precisamente de inovação. Inovação em vídeo monitoramento, a tecnologia Full Color Mais. Antes de mais nada, quero agradecer a presença aqui dos analistas de segurança eletrônica da Intelbras, o Felipe, o Lucas Suzinho, o Lucas Tomás. Muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso podcast. E a gente vai falar um pouco mais sobre essa tecnologia, né, a aplicação de cenários, como funciona cada uma delas, mas antes de mais nada, a gente vai começar sobre a história do CFTV, como começou, né, qual foi a primeira câmera que a Intelbras desenvolveu, como a gente chegou nessa tecnologia com inteligência artificial que a gente tem hoje. Para começar, quero falar com o Suzinho. Suzinho, obrigado por ter vindo aqui. Fala para nós uma breve história de como a gente começou e como e quando, né, a gente começou e como a gente está hoje com câmeras, começando pela analógica, até a gente chegar num sistema com inteligência artificial. Perfeito, Márcio. Tudo bem? Então, pessoal, Márcio aí, nossos colegas, a gente vai falar um pouquinho aqui da evolução de tecnologia, né? Claro, começando pelas câmeras analógicas. Eu não sei se alguém já trabalhou ou lembra realmente das câmeras. A gente trouxe alguns modelinhos até aqui para realmente relembrar elas, né? O modelo Day Night ali, que é muito antiga, né? Muito antiga, isso aí. Então era uma câmera que a gente trabalhava antigamente com linhas, né? Então a gente não tinha essa parte de resolução efetivamente, né? Então a gente falava muito mais em relação a linhas das câmeras. Então era linha vertical e horizontal, que eram realmente o que elas traziam na época. Elas obviamente trabalhavam com gravadores que suportavam essa tecnologia, né? Então, olhando no cenário atual, seriam as câmeras CVBS. Então eram os analógicos puros, que trabalhavam somente com gravadores puros analógicos, né? Então a gente tem aqui, apresentando ali, né, a nossa Day Night bem antiga, que foi a primeira câmera que a gente lançou na Intelbras, realmente, né? Então foi o nosso carro-chefe por bastante tempo, ali pelo menos nos primórdios ali das nossas câmeras, né? Posteriormente, a gente fez a transição para a tecnologia HDCVI. Então foi uma tecnologia que eu já consegui trazer dentro dela a parte de resolução, né? Então eu traria naquela época a resolução HD, então 720p, que hoje a gente tem até mesmo em televisões, câmeras, ainda a gente possui essa tecnologia. E posteriormente resolução 2 MB, que é o Full HD, que é muito mais disseminado e conhecido no mercado atualmente, né? Mas junto com as resoluções, né, então trazendo uma evolução além da tecnologia e da resolução, a gente também trouxe algumas coisas a mais. Então a gente partiu da Day Night, que não tinha nenhum tipo de auxílio noturno de iluminação, então ela não tinha infravermelho, ela não tinha o Full Color que a gente conhece hoje, e também não tinha nenhum sensor térmico. Então ela trabalhava basicamente pelo sensor dela mesmo, né? Então o grande diferencial que a gente conseguiu entregar junto com a HDCVI foi basicamente a parte do infravermelho. Então as câmeras HDCVI elas já traziam essa parte de infravermelho que fazia a gente ter aquela visão noturna preta e branca. Então ela não trazia exatamente cores, mas eu conseguia trazer uma visão mais detalhada noturna, com mais detalhes obviamente, mas sem cores ainda, né? Tinha imagem, mas não tinha a cor, não tinha toda aquela resolução que a gente tem hoje em dia, exatamente, né? Exatamente. Então trazia essa parte de resolução para ter o detalhamento da imagem, porém com essa parte de preto e branco, que daí seria realmente a troca do ICR ali para ter esse sensor. Então, recentemente, né, foi até recentemente, até nessa parte de 2020, 2019, a gente trouxe essas câmeras Full Color. Então, o que é a câmera Full Color especificamente? Nada mais é do que uma câmera convencional, ou seja, é exatamente a mesma câmera que a IR, porém ela possui um sensor, em vez de ser o sensor infravermelho, é um sensor Full Color, que é basicamente aquele mesmo LED que a gente tem no celular, quando a gente faz tira um flash, por exemplo, né, fazendo analogia, seria a mesma coisa, só que ela fica sempre ligada. Então, o sensor, essa tecnologia Full Color, ela deixa o ambiente sempre iluminado, então o ambiente monitorado, ele fica iluminado durante a noite, e com essa iluminação artificial, que é o LED, como se fosse o LED do celular, eu consigo ter mais informações da imagem monitorada. Então, trazendo junto com essa tecnologia Full Color, quando a gente chega nesse patamar já de transição entre infravermelho e Full Color, eu já consigo trazer maior resolução. Então eu parto de uma câmera que a gente falou ali no começo, né? HD, Full HD, eu consigo chegar a 5 MB, 4 MB, até a resolução 4K no analógico. Isso olhando só para o cenário analógico. Mas posteriormente, com essa evolução de tecnologia também para a parte de IP, a gente tem resoluções hoje em dia aí, que depois o Lucas vai mencionar também, que chegam até o 16 MB. Então a gente tem resoluções que seriam 8K hoje em dia, né? Então toda essa tecnologia, essa evolução, ela vai se dando na transição, tanto na parte do analógico, quanto na parte do IP.
É claro, né? Quando a gente fala do cenário analógico, a gente sempre tem uma integração com o gravador. Então, necessariamente, eu preciso do gravador para que o cenário analógico funcione efetivamente. Para o cenário IP, eu consigo que ela trabalhe de maneira independente. Então, até por isso que a gente trouxe aqui, né? Vocês podem ver. Então, a partir depois da câmera Day e Night, a gente também tem uma câmera que é uma Full Color+, então também vou explicar um pouquinho da Full Color+, mas posteriormente câmeras Wi-Fi, então Wi-Fi profissional, com Full Color também, e câmeras já com um sensor muito mais aprimorado, então câmeras térmicas, por exemplo, né? Então, falando um pouquinho da câmera Full Color+, a gente explicou do IR e explicamos do Full Color. Ela basicamente é uma junção das duas tecnologias. Então, qual que é a ideia de trazer uma câmera Full Color+. Aquele cliente que não gostaria de ter aquele LED 100% da noite aceso, né? Então, aquele LED que a gente explicou que é basicamente o LED do celular, muito similar, né? Durante a noite aceso, tendo essa incidência de LED da câmera, ele pode trabalhar no Full Color+. Então, ele vai trabalhar 90% do tempo aceso ou infravermelho, ou seja, não vai ser perceptível a câmera, mas a partir do momento que, com uma inteligência do gravador, ou até propriamente da câmera da IP, ela tiver um acionamento, por exemplo, uma linha virtual, uma cerca virtual, eu consigo fazer essa transição do IR para o Full Color. Bacana, a gente já vai falar mais, a gente vai entrar mais em detalhes também desse Full Color+, a inteligência, né, os DVRs. A gente falou aqui da evolução das câmeras, né, Suzinho? Toda a evolução desde a Day Night, foi um pouco mais de 20 anos, eu considero um tempo curto, né, para o avanço absurdo que a gente teve na tecnologia nas câmeras, né? Tem uma tecnologia nova aí também que a gente vai falar no final desse podcast, mas também, Felipe, a gente teve a evolução dos gravadores também, né? A gente começou lá nos primórdios, né, dos analógicos, mas teve uma evolução considerável também nos gravadores. É isso aí, Márcio. E na história, né, do CFTV, como a gente já acompanhou, né, na evolução, a Intelbras, o mercado, os gravadores sempre estiveram em conjunto com as câmeras, né? Na evolução da tecnologia, um esteve sempre evoluindo junto com o outro. Então, a gente lembra que lá no passado o sistema de CFTV era utilizando placas de captura, né? Toda aquela fiação com cabo coaxial bem grosso. Então, e depois foi evoluindo, né? E a Intelbras acompanhando. A gente partiu aí já para os gravadores embarcados, um formato mais compacto, né? Aliado a essa câmera analógica, um pouco que a gente já citou, né? Mais antiga. E aí a evolução toda foi trazendo mais resolução, mais tecnologia. Em 2012, com o lançamento do HDCVI, uma tecnologia de transmissão do sinal digital das câmeras, né? Já trazendo aí a possibilidade de trabalhar com resoluções HD e outras resoluções. E aí, em 2016, a gente teve aí o lançamento do Multi HD, que aí é a união dessas tecnologias digitais em um único processador, né? Aí a gente trouxe aí mais capacidade ainda de resolução, de trabalhar com outros tipos de tecnologia para entregar mais qualidade de imagem cada vez mais, né? E depois a gente foi vendo o cenário aí dos gravadores, aliado aí com a captação das câmeras, trazendo mais tecnologias que daí já vai para inteligência artificial, né, como o Lucas citou, para fazer um acionamento inteligente de um LED, para fazer uma troca inteligente do formato da imagem. Então, toda essa evolução que a Intelbras acompanhou, a gente acompanhou, e hoje a gente veio falar um pouquinho sobre isso para vocês. Bacana. Os gravadores têm que acompanhar a evolução das câmeras também, né? Tanto gravadores, câmeras evoluíram juntos ali para trazer, para chegar no que a gente tem hoje, que a gente fala muito em inteligência artificial. A gente vê muito, né, nos celulares, no banco, algoritmos em reconhecimento facial também, tudo falando de inteligência artificial. E nos gravadores não é diferente, né? O mais utilizado, né, que a gente vê, eu queria saber de vocês, como vocês veem essa inteligência artificial nos gravadores, no caso da linha e cerca virtual, por exemplo, como é que vocês veem isso no sistema de monitoramento no mercado? Como é que vocês veem essa tecnologia toda? Hoje a parte de inteligência, principalmente falando de linha e cerca, né? Foram as inteligências citadas, são muito utilizadas ali para um controle perimetral, para você não precisar colocar sensores de barreira, você trabalhar aí com um sistema mais virtual, digamos,
utilizando aí o gravador junto com a captação de imagem das câmeras, a gente pode fazer aí o uso da linha virtual ou da cerca virtual para fazer o controle perimetral. E além de tudo isso, né, toda essa tecnologia que você está falando aí de inteligência artificial, tem também um armazenamento para tudo isso, né? A gente evoluiu muito em questão de armazenamento também. Isso, com certeza. O gravador ele é realmente muito focado em gravar, né, fazer a gravação. Claro que hoje, aliado aí com essa evolução da tecnologia, das inteligências que ele tem, então a capacidade de armazenamento vem crescendo cada vez mais. Hoje a gente já está aí na casa de mais de 20 tera por unidade de disco, né? Então você tem produtos com 1 ou mais HDs e tudo isso para poder armazenar e estar aderente ao projeto do cliente. Quando o cliente quer gravar por 7, 15, 30 dias, a Intelbras oferece essas possibilidades, né? Felipe, não sei se Felipe também e Lucas, o que vocês podem falar para a gente das soluções que a Intelbras tem, né, utilizando inteligência artificial, o que a gente oferece de recurso, né, hoje em dia? Desde, a gente falou de linha e cerca virtual, mas o que a gente pode oferecer de uma solução mais completa, utilizando essa tecnologia da inteligência nos gravadores? Sim. Hoje a Intelbras oferece ali na linha de inteligência, principalmente falando de gravadores e câmeras IPs, né? Esses produtos eles têm a inteligência embarcada, inteligências para os mais diversos cenários. Então, a gente falou já da proteção perimetral. A proteção perimetral, ela hoje já está bem avançada, porque você consegue identificar se o que está cruzando a linha, né, para reduzir muitos falsos alarmes, o que está cruzando a linha é uma pessoa, é um veículo, e aí ativar esses filtros para que a pessoa que está operando o vídeo monitoramento não precise ficar olhando vários disparos e ter que ficar classificando ele mesmo. A inteligência trabalha para o operador. E aí, além da proteção perimetral, a gente hoje tem detecção de comportamento, detecção de incêndio, toda a parte térmica nas câmeras, né, detecção de embarcação, contagem de pessoas, contagem de veículos, o EPI muito avançado, né, no controle de EPI. Então, hoje a inteligência artificial a gente já está oferecendo uma gama bem grande de inteligências aí nos nossos produtos. O Lucas Tomás também é responsável pela parte de projetos especiais, né, da Intelbras, e tem também câmeras com inteligências específicas, né, Lucas? O que você pode comentar para a gente que tem para oferecer essas soluções nessas câmeras também para projetos no mercado brasileiro? Isso, hoje eu cuido bastante das câmeras de projeto, né, e como vocês já comentaram bastante, né, hoje a questão da inteligência artificial, ela já é uma realidade e isso não é diferente em todas as câmeras, né, quando a gente fala de câmera IP, a gente tem a possibilidade de ter várias inteligências já embarcadas na câmera sem depender do gravador. Obviamente que isso, quando trabalhado em conjunto, você consegue agregar mais valor, né? Então, até comentando, por exemplo, da questão, a gente está falando muito das tecnologias noturnas. Então, a gente falou do IR, do Full Color mais. Então, para perímetro, hoje também a gente tem a questão da câmera térmica, né? Que trabalha com o sensor térmico, então isso pode dar uma visibilidade noturna até, às vezes, em distâncias muito longas. Então, a gente tem térmica hoje que pode, com sensor, dependendo da lente ali, ver a quilômetros de distância. E isso vai agregando cada vez mais na inteligência da câmera. Então, quando você aumenta a resolução, você consegue ter mais detalhes, consegue gerar metadados. Isso lá na frente, num software, né, por exemplo, hoje a gente tem o Defense A que agrega todos esses nossos dispositivos. Então, lá na frente o software vai captando essas informações que a câmera, o gravador gera, e aí você consegue fazer uma busca por metadados, uma busca forense ou até um insert, que a gente fala bastante, que é busca por similaridade. É um mundo bem abrangente hoje com inteligência artificial. Era exatamente esse ponto que eu ia chegar contigo, né, dessa evolução que a gente teve, dos detalhes, né, que a gente consegue fornecer, tanto com os gravadores, com a inteligência nos gravadores, que às vezes, pessoal, a gente tem inteligência no gravador e não necessariamente precisa ter a câmera, né? A câmera tem lá, não tem inteligência nenhuma, o próprio gravador trata essa inteligência. Assim como às vezes a câmera tem inteligência e o gravador repassa essas informações para um software, né? Ou a câmera adicionada num software também. O Defense A
é um software, né, um VMS, que faz, além da integração com outros dispositivos, né, não só CFTV, como a gente fala, integração com alarmes, integração com alarme de incêndio, de controle de acesso, agora suítes gerenciáveis estão integrados também, redes integradas, né, drone integrado no Defense, mas essa procura de metadados que a gente fala, né, busca forense, quando a gente pensa em monitoramento, CFTV, em primeiro lugar a gente pensa segurança, né? Tem a parte comercial que a gente pode utilizar essa tecnologia como mapa de fluxo, mais ou menos isso, né? Que a gente usa em supermercados. O que isso pode ajudar para o cliente? Mapa de calor a gente tem nas câmeras. Então imagina você unir ali a questão do mapa de calor, onde você vai conseguir ver os pontos mais quentes da sua loja. E aí depois, posteriormente, você pode atuar isso no merchandise. Então você pode vender ali, esse ponto é o mais quente da minha loja. Se alguma marca quiser anunciar aqui, ou eu quiser pôr um anúncio, eu sei que aqui é onde eu vou ter mais público visualizando aquela promoção, aquele anúncio. E aí você pode unir com metadados e entender também o perfil do seu público, se ele é mais jovem, se ele é mais velho, a questão se é masculino, se é mais feminino. Então as câmeras elas vieram para agregar cada vez mais valores, não só as câmeras, né, gravadores, toda a solução da Intelbras hoje veio para agregar mais valor no seu negócio. Tá? Hoje a Intelbras ela consegue entregar uma solução de imagem, armazenamento e inteligência absurda, né? Um armazenamento absurdo com os storage, Intelbras também, que quando a opção é ter um armazenamento maior, e tecnologia com as câmeras também, mas a gente tem que lembrar que tudo começa na imagem, né? Tudo começou na captura de imagem, tem lá a Day Night ali. A imagem é a peça fundamental para a gente tratar esses dados, a gente ter essas informações. Eu queria retomar, né, falar da Full Color mais, né? Suzinho, o que é essa tecnologia, né? A gente precisa da imagem, a gente entende que a gente tem a inteligência nos gravadores, inteligência nas câmeras, mas a gente precisa da clareza, né? Ter uma imagem perfeita, uma imagem limpa. O que é? Fala mais sobre essa tecnologia Full Color mais. Isso aí. Então, até foi bem legal que trazer essas informações, né? Tanto o Felipe quanto o Lucas trouxeram essas informações de como eu posso utilizar, né? Claro que de uma maneira mais lúdica em relação à imagem da câmera como um todo, e a gente viu que em todos os cenários eu preciso ter informação de cores. Então, a gente sabe que durante a noite eu vou ter um pouquinho de dificuldade se eu não estiver utilizando uma tecnologia como a Full Color, né? Então, a gente entende que realmente, por ser essa evolução de tecnologia já estar presente nesse âmbito que a gente está falando já de monitoramento, realmente de ser uma coisa mais preventiva e não somente de busca, né? Então, a gente consegue entender que eu vou precisar de cores 24 horas por dia. Então eu realmente preciso que a minha câmera ou aquela parte que está fazendo a captura daquele ambiente monitorado, ele precisa me oferecer esse tipo de informação. Então nada mais é do que eu preciso tratar aquela informação que está sendo capturada pela câmera de uma maneira mais direcionada. Então vai ser por um gravador, vai ser por uma parte de software. Então qual que é a ideia do Full Color em si, né? Então até como o Márcio comentou, a tecnologia Full Color em si é uma tecnologia relativamente simples. Ela não precisa de um sensor aprimorado, ela precisa basicamente de uma luz incidente naquele local, que nesse caso a câmera já trata de trazer isso para o local, então ela vai trazer de uma forma já artificial essa iluminação, e ela vai fazer a compensação daquele ambiente monitorado, né? É claro que é sempre bom olhar a especificação, né? Tem algumas que atingem 30 metros, 20 metros, 50 metros, então vai depender do ambiente que vocês estão monitorando, né? Então, se eu quiser fazer um ambiente maior, com maior abertura, também posso olhar umas câmeras Dome. Então, sempre olhando essas partes de especificações, para realmente eu conseguir o máximo de entrega que aquela tecnologia consegue me ofertar para aquele tipo de ambiente. Então, falando do Full Color em si, basicamente ele faz a compensação da imagem que está sendo monitorada de acordo com a iluminação artificial, né? Então, eu faço uma transição de imagem naquele local, porque realmente eu tenho uma transição constante, né, naquele local inteiro, para não tenha nenhum ponto cego, né, digamos assim, para que eu consiga ver com detalhes aquela informação, além de, lembrando novamente, né, transicionar isso ou sempre fazer a conexão com a resolução. Então não adianta eu ter uma câmera, sei lá, uma câmera como a gente falou ali, né, CVBS com um holofote ali que pensando que vai fazer a mesma coisa, não vai, porque o desempenho daquele tipo de tecnologia é muito passado, né? Então eu não vou ter um desempenho muito bom como uma câmera Full Color, ou uma câmera Full HD, ou até mesmo câmeras 4K ou 8K, né? Então, no fim,
a tecnologia Full Color vai fazer isso, ela vai te dar um ambiente artificial para poder realmente fazer o monitoramento da imagem, aquele cenário de monitorado com maiores informações. Além disso, eu posso também realmente fazer, como até o Lucas comentou, não somente um ambiente monitorado com a luz artificial, mas aquela luz artificial pode também ser uma parte de uma inibição. Então, o Full Color+, ele pode trazer esse tipo de direcionamento, né? Então, entendemos que tem uma câmera lá escondida, por exemplo, eu tenho uma câmera que fica num local mais escondido, ou que realmente não é muito perceptível para quem está entrando naquele ambiente, porém, quando uma pessoa passa naquele local, ou quando eu reconheço uma face, ou até mesmo ao contrário, né? Quando eu não reconheço uma face, eu posso fazer com que o Full Color mais dispare. Então eu posso causar um alerta, e daí com esse alerta eu consigo fazer com que a pessoa que está entrando naquele local, por exemplo, para fazer um ato que não deveria estar sendo feito naquele momento, né? Até, por exemplo, usando o case da Oktoberfest, se fosse até um momento lá, sei lá, no depósito, alguma coisa assim, né? Que fosse mais isolado. Se a pessoa invadir aquele local e realmente tiver essa inibição, ele pode realmente ou parar de fazer o ato que ele está fazendo, ou pelo menos, se ele não parar de fazer esse ato, ele pode acabar pegando a atenção daquela informação que foi o LED, e a gente consegue acabar detectando o rosto, por exemplo, dele, ou detectando outras informações do corpo que ajudam a gente depois a fazer um monitoramento mais assertivo, né? Bacana, eu achei legal essa parte que você consegue fazer tipo uma inibição, né? Ou seja, o cara tá lá, acende um LED, na hora já vai chamar atenção, não tem como não chamar, principalmente quando é à noite. E a gente possui câmeras Full Color que também tem microfones, né? A gente consegue captar o áudio, e tem gravadores também que tem áudio bidirecional que a gente consegue fazer isso, né? Tanto ter o alerta visual, mas a gente consegue também dar um alerta sonoro, né? Isso aí. A gente tem algumas câmeras, a gente falou um pouquinho do Full Color em si, mas realmente, como o Márcio mencionou, temos câmeras, isso analógico e IP, tá? A gente tem câmeras que possuem alerta visual, então eu posso fazer realmente nessa parte de prevenção, e com alerta sonoro também. Então eu tenho alerta visual e sonoro, além do LED Full Color, né? Então eu tenho várias possibilidades de fazer uma inibição, é óbvio, né? Que se aquela pessoa está indo lá fazer um ato, provavelmente ela vai concluir independente do que está acontecendo, mas eu posso de alguma forma tentar inibir ao máximo, né? Então esse alerta visual e sonoro pode nos auxiliar, pelo menos se não inibir o ato, alertar quem está ao redor. Então eu posso acionar, por exemplo, um segurança, ou um guarda privado, ou público realmente para fazer aquele direcionamento naquele local monitorado, gerando esse alerta já antecipadamente, né? E também o bidirecional. Então o bidirecional a gente viu realmente nas câmeras Wi-Fi, ele é presente realmente em todos os produtos, né? E também temos esse lançamento ali, que é uma possibilidade que a gente também trouxe para a linha analógica. Então, além de eu trazer o Full Color+, o microfone, então eu consigo visualizar com imagem 100% do tempo o local monitorado, eu consigo ouvir o que está realmente sendo monitorado naquele local, e eu consigo falar com a pessoa, ou com um entregador, por exemplo, ou até mesmo com a pessoa ali na ponta, através da câmera. Olhando para o cenário IP, vai ser via Wi-Fi, por exemplo, com as câmeras Wi-Fi profissional, ou vai ser via cabeamento RJ45, né, que é o cabo de rede normalmente que a gente já tem, né? E olhando para o cenário analógico, é o mesmo cabo, pode ser um RJ45 com um balloon, um power balloon, por exemplo, né, que também é uma solução que a gente consegue entregar essa solução, mas também pode ser por um cabo coaxial comum. Então, eu não tenho uma grande diferenciação, uma dificuldade de instalação para esse tipo de solução. Eu estou trazendo mais, agregando mais valor para aquele tipo de ambiente monitorado, para aquela sala de monitoramento, realmente até trazendo uma possibilidade de conversação com a ponta, né? Com o áudio bidirecional, por exemplo, ou até mesmo uma possibilidade de inibição, seja por um software como o Defense que a gente tem, ou o Guardian, realmente depois a gente vai falar mais um pouquinho, mas são opções que eu consigo trazer sem mudar o meu cenário de instalação. O que isso quer dizer, né? No fim das contas, a instalação, que é o padrão que a gente já conhece, né, que o instalador já normalmente, convencionalmente, já sabe como fazer, isso a gente não vai mudar. O que a gente vai mudar são os acessórios, ou a câmera, ou o gravador. Então, eu só vou fazer essa transição para realmente ofertar um pouquinho mais com o mesmo cenário instalado. Eu achei muito legal isso. A tecnologia está presente tanto no mundo analógico quanto no mundo IP, né? Então, a gente atende vários projetos, pequeno, médio, grande, independente do tamanho do bolso também do cliente. E eu achei fantástico também quando a gente consegue transmitir áudio e vídeo pelo cabo coaxial. Isso eu achei uma jogada estratégica muito bacana, que eu não preciso passar um cabeamento novo. Não, no mesmo cabo que está vindo a imagem,
também vem o áudio, vem o vídeo, vem tudo num cabo só. Muito bacana isso. E tu falou do Guardian, que é um aplicativo, que é um software, né, que a gente tem também, tem um aplicativo. E o bidirecional, no Guardian, eu consigo do próprio aplicativo falar pela câmera, é isso, né? Perfeito, perfeito. Isso, aí entrando, são essas opções que a gente pode ofertar para o cliente, né? Então o Guardian é uma opção que a gente pode usar o bidirecional. Eu posso também, obviamente, usar direto pelo gravador, seja interface web, interface local. A gente sabe que algumas salas de monitoramento o pessoal ainda faz esse monitoramento através direto da interface local ou web do gravador. É uma opção, fica da aplicação do cliente realmente. Então é uma opção que ele pode utilizar. Isso eu estou falando, a gente puxou mais para a parte do analógico, né? Mas isso a gente fala sempre para o cenário IP analógico. Então se eu tiver uma NVR com uma câmera IP ou uma câmera IP que tenha um áudio bidirecional, eu consigo fazer a mesma função. Outra coisa que é legal de mencionar também, os gravadores normalmente o NVR e o DVR, eles têm a mesma interface gráfica. Então eu sabendo instalar um gravador DVR, eu vou saber mexer num gravador NVR. O que vai diferenciar, obviamente, talvez algumas partes de configurações de IP, mas eu consigo realmente ter a mesma usabilidade, tanto para o cenário IP quanto analógico. E falando do Guardian, além de possibilitar essa parte de comunicação, eu também posso acionar aquele alerta áudio e visual que eu mencionei anteriormente. Então, no aplicativo, por exemplo, vamos num cenário real, né? Recebi uma notificação lá de alguém, sei lá, invadindo o meu condomínio ou invadindo a minha garagem lá. Eu consigo programar previamente para que quando tiver um cruzamento de linha ou um cruzamento de cerca, que ele já faça isso automaticamente. Ou eu posso só gerar o alerta para mim e eu tomar a ação que eu quero. Então eu posso fazer isso no Guardian, posso fazer isso no Defense, posso fazer isso no próprio gravador. Eu consigo acionar aquela saída de alarme do gravador, por exemplo, posso acionar aquele alerta visual ou o alerta sonoro da câmera. E aí câmera pode ser qualquer uma, só necessariamente tem que ter o alerta visual ou sonoro para que realmente ela tenha o suporte à tecnologia e realmente consiga fazer a inibição disso, né? E o que é mais importante, você consegue fazer isso de qualquer lugar que você esteja, né? Pelo aplicativo de qualquer lugar que você esteja, você consegue fazer essas ações todas. Ações rápidas, né? Mas tá trazendo mais agilidade e segurança no monitoramento do ambiente. E eu tenho um desafio para fazer para vocês aqui. Eu tenho 5 perguntas que a gente separou aqui para fazer para vocês. Até anotamos aqui, ó. 5 perguntas. Vocês topam esse desafio? Vamos responder as 5 perguntas aqui? 5 perguntas específicas aqui, ó. Full Color Mais funciona mesmo no escuro total? Funciona. 100%, pessoal. Podem testar. É uma câmera realmente, como mencionei, né? É óbvio que ela tem as distâncias de atingimento do LED, né? Então, quanto maior a distância, por exemplo, a gente tem câmeras aí, pelo menos das partes convencionais, assim, sem ser a câmera de projeto, que vão até 50 metros, por exemplo, de full color. E é óbvio que quanto maior essa distância que eu vou atingir, maior vai ser a intensidade do LED. Então eu preciso realmente, num ambiente maior, a câmera entende que se eu quero monitorar 50 metros a partir da lente da câmera, eu vou precisar botar muito mais força naquele LED, né, a tensão, corrente realmente, para que eu consiga monitorar aquela área. Então realmente eu consigo fazer um monitoramento e realmente ter aquela visão 100%. Essa já é quase a resposta da segunda pergunta, né? Em que situações, né, ou projetos ela é indicada? A gente indica a Full Color Mais. Posso responder essa, assim, para cenários noturnos, né, onde a pessoa precisa ter riqueza de detalhe, monitoramento. Então, para qualquer ambiente que você tenha ausência ali de luz, você precisa compensar isso de uma forma para conseguir manter o seu monitoramento, né? Então, a Full Color Mais, que a gente está falando aqui, ela vai usar o LED, compensar essa luz e trazer a riqueza de detalhes para você no seu vídeo monitoramento. Agora, essa pergunta a gente já meio que respondeu aqui, mas só para não ter dúvida nenhuma, né? A tecnologia Full Color Mais é a mesma, tanto câmera IP quanto analógica? Exatamente a mesma. Exatamente a mesma tecnologia. Então, pessoal, a mesma tecnologia, tanto IP quanto analógico. Então, de acordo com o seu projeto, vai ter a solução Full Color Mais. Tem uma pergunta aqui bacana, ó. A Full Color Mais funciona junto com recursos de inteligência artificiais. Quais recursos que a gente pode utilizar? Olha, são vários. Temos uma lista grande aí, né? Vamos botar uns 2 recursos que a gente pode utilizando a Full Color. Os recursos mais comuns que a gente vê assim, a utilização, né? É a detecção inteligente, então que é a detecção inteligente de movimento para pessoas e veículos. Então isso aí é bacana, isso é legal. Eu consigo fazer a distinção naquele ambiente monitorado se é uma pessoa ou se é um veículo. Consigo também selecionar o que eu consigo ver, né? O que eu quero realmente ver. Além disso, eu também tenho linha em cerca virtual.
Então é uma possibilidade também de eu conseguir fazer esse monitoramento com uma linha ou cerca virtual. Bacana. Esse full color inteligente que a gente fala, eu posso, por exemplo, deixar descartado ali. Passou um carro, ela continua no IR. Sim. Só no IR. Aí daí vem uma pessoa, daí sim joga o LED sim, lá sim. e dá a clareza da imagem. Dá, sim, Mais ou menos isso, trabalhar né? nisso. Perfeito, Ou isso aí. no cruzamento, só quando cruzar aquela linha, ele aciona o LED. E eu vi que a gente tem alguns ajustes. Quais ajustes finos que a gente consegue fazer para a gente ter mais resultados? Ajustes que a gente consegue fazer através do DVR, do gravador. Então, do gravador em si, a gente tem alguns ajustes que a gente consegue fazer dentro mesmo da inteligência artificial, do menu de inteligência, né? Mas tem algumas coisas que a gente consegue fazer dos dois lados, seja da câmera ou do gravador. Do gravador a gente consegue selecionar, por exemplo, o tamanho de alvo. Então, um ambiente que eu estou monitorando, por exemplo, aquela câmera que eu falei, 50 metros, a gente entende que o ambiente que está sendo monitorado, a pessoa lá naquele finalzinho dos 50 metros, ele vai estar longe. Então não vai ser uma pessoa como se estivesse a 2, 3 metros da câmera. Então eu consigo realmente colocar aquele alvo ou menor ou maior, dependendo da distância também que eu estou fazendo monitoramento, né? Então esse é um ajuste que eu consigo fazer no gravador, mas também na câmera IP, se ela tiver realmente essa função, né? Outra possibilidade que eu consigo fazer na câmera é a intensidade do LED. Isso é legal. Então é uma coisa que é legal também. Eu consigo realmente fazer esse direcionamento de, talvez eu comprei uma câmera com 50 metros porque eu preciso ter uma visão 50 metros durante o dia, mas durante a noite eu não preciso. Então eu posso diminuir a intensidade para realmente eu ter uma abrangência menor em relação à visibilidade. Ou talvez a 50 metros está incomodando o vizinho lá da frente, vamos supor, né, por exemplo, né? Então eu consigo realmente diminuir essa frequência do LED dentro do menu da câmera. Isso tanto para câmera IP quanto câmera analógica. E outra coisa interessante também, né, que até junto com as IAs do gravador, seja linha ou cerca virtual, a gente também tem a possibilidade de selecionar se é uma pessoa ou um veículo no cruzamento. Então, além de eu fazer vários desenhos na mesma imagem, por exemplo, a mesma imagem monitorada, consigo fazer, por exemplo, 10 linhas virtuais. Talvez não tenha aplicação nenhuma para o cenário que a gente está vendo hoje. Mas pode ser que em algum cenário, por exemplo, um banco, alguma coisa muito específica, eu preciso ter um monitoramento daquelas 10 linhas. Eu consigo colocar, por exemplo, numa linha, cruzamento de uma pessoa, na outra eu deixo sem filtro, ou na outra eu coloco uma pessoa e um carro. Então, eu consigo fazer essas transições dentro de uma mesma câmera ou uma área monitorada, seja na parte IP quanto na parte analógica com o gravador. Então, eu consigo fazer para ambos os cenários. Bacana, essa aí é muito legal, é a parte de condomínios, né, que às vezes tem um portão de saída de veículos, tem sempre um pedestre querendo passar por ali, né, eu posso botar, se passar um pedestre, já dá um alerta lá pro porteiro ou pro monitoramento, isso aí é bem legal também, vai trazer mais segurança, né, não só contra furtos, mas segurança mesmo dos próprios condôminos também. Eu achei legal essa tecnologia Supercolor, né, traz mais possibilidades, né, de recursos de imagem também, mas tem uma nova tecnologia também que a gente consegue aplicar, né, vou deixar o Suzinho falar, dar um resumo aí dessa nova tecnologia também, que vem junto com a Full Color+, mas tem detalhes diferentes aí, né, para projetos diferentes, né. Temos. Que tecnologia é essa? A gente tem as câmeras daí, voltando um pouquinho da evolução, né, a gente partiu das câmeras analógicas, IR, Full Color, temos as câmeras Wi-Fi, a câmera de projeto que o Lucas também mencionou ali em relação à câmera térmica, e aí, digamos assim, o supra-sumo que a gente está trazendo aqui agora, né, são as Supercolor. O que é a câmera Supercolor? Ela é basicamente uma câmera Full Color, mas que não necessariamente precisa ter o LED. Então, ela é uma câmera que ela possui um IA avançado dentro do sensor dela, e ela consegue compensar a imagem monitorada, obviamente no escuro, né, sem eu ter a percepção de que realmente aquele ambiente está durante a noite. Então até alguns vídeos que a gente vem divulgando recentemente, como é um lançamento recente, agora no segundo semestre, né, a gente apresentou um pouquinho dela na ExpoSec, se não tiver a oportunidade, que é legal de voltar no nosso canal para dar uma olhadinha, mas é uma câmera que realmente ela tem um desempenho muito superior em relação às câmeras convencionais que a gente tem, e ela vem com esse desempenho muito relacionado à IA. Mas aí não é uma IA de identificação de uma face ou identificação de um objeto, é uma IA dentro do sensor, para que ele consiga compensar a iluminação que ele recebe e realmente fazer com que aquele ambiente seja monitorado de uma maneira como se fosse realmente durante o dia, né? Então as imagens são bem assim, diferentes, assim, a gente fica até meio surpreso assim, de como que chega naquele desempenho noturno sem ter nenhum grau de iluminação, né? Isso mesmo, a gente já viu essas imagens, a gente fez uma live também a respeito do Supercolor+. Quando eu não consigo utilizar o Full Color+, eu uso a Supercolor, né, que não tem o LED daí em si,
na escuridão quase que total, né, a parte mais crítica de iluminação eu consigo ter com cor. Para você quiser assistir essa live que a gente fez da Supercolor, no link abaixo aqui desse podcast, tá lá no nosso YouTube essa live da Supercolor da Intelbras, uma tecnologia surpreendente também. A gente está encerrando aqui, chegando à nossa reta final do nosso podcast. Lucas Suzin, suas considerações finais, o que você fala para o nosso telespectador que está assistindo e ouvindo a gente sobre o futuro da tecnologia com as câmeras? A gente já viu que o futuro é promissor, né? Do que a gente estava, porque a gente está hoje, é uma evolução absurda. É isso aí, então a gente viu que eu quero trazer para vocês é que realmente a gente viu que tem bastante evolução acontecendo, né? A gente, até como o Márcio comentou, né? Em 20 anos a gente teve uma evolução gigante em relação à resolução, tecnologia, a parte de software também. Então, o que eu quero trazer realmente é que vocês realmente consigam conhecer o que a gente consegue ofertar para vocês. É óbvio que a Intelbras não faz o produto pensando na Intelbras, a gente faz realmente pensando no cliente final. Então a gente vê a aplicação, a necessidade que vocês têm no campo para realmente trazer para dentro de casa e que isso realmente seja uma solução, seja um produto para que ele integre uma solução e realmente consiga oferecer ele da melhor maneira possível, né? É claro, cada solução vai ter um tipo de aplicação, um tipo de necessidade que ele vai estar trazendo, mas o que eu quero realmente deixar bem direcionado aqui é que a gente está buscando realmente essa evolução com o tempo, como a gente pode ver aqui, e que realmente a gente não parou ainda. A solução Supercolor é mais um desses motivos que a gente consegue ver que realmente a gente continua nessa evolução, seja na parte de IA, com inteligências para a parte de monitoramento, mas também numa parte que já era uma coisa bem conhecida, que é o sensor de imagem, que é uma coisa que já vem dos primórdios, já é uma coisa que a gente já vê que já tem realmente um desempenho, uma desenvoltura que já estava já quase no seu máximo da sua vida, mas realmente a gente consegue, ainda com o IA dentro de um sensor, trazer um diferencial no mercado, né? O que já era bom, a gente consegue deixar ainda melhor, né? E quem sabe o que é melhor, a gente consegue deixar melhor ainda. Com certeza. Então, pessoal, quero agradecer aqui a presença do Felipe, do Lucas Suzin, do Lucas Tomás. Muito obrigado por ter vindo no nosso podcast aqui. Espero que a gente tenha esclarecido todas as suas dúvidas, mas se ainda você ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários a dúvida que você tiver, que a gente vai responder em breve também a vocês. E não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram, no @souparceirointelbras, e se inscrever também no canal aqui da Intelbras no YouTube. Muito obrigado e até a próxima.